Então nós vamos começar a nossa reflexão. É muito bom esse tempo de partilha, né? É muito gostoso. Para mim, é uma das melhores coisas na vida cristã, embora incomode começar, mas quando a gente começa, a partilha é muito gostosa, é muito boa. Então, é isso que a gente quer também com um grupo pequeno, ter mais esses momentos. A gente vai começar uma nova série hoje, chamada Escolhas que Transformam, né? E baseada no livro do A.W. Tozer, 5 votos para obter o poder espiritual, que é o voto que a gente já leu. O primeiro voto dele é trate seriamente com o pecado. Nosso tema hoje é viva na luz. Viva na luz. Bom, a caminhada cristã, ela é moldada por escolhas intencionais. Acho que uma das palavras mais importantes da vida cristã é essa intencional, intencionalidade. Não é fazer as coisas por fazer, mas a intencionalidade faz muita diferença. Então, essas escolhas intencionais, elas nos aproximam de Deus ou nos afastam. Então, todo começo de ano, eu gosto de dar uma orientação que pode nortear o seu ano, que são guarda-reis para o seu ano, que ajude você a se posicionar bem para o ano que está por vir. E eu acho que essas 5 decisões que nós vamos propor nessa série podem fazer diferença enorme na sua vida para esse ano. Tá? Então, a primeira é escolha viver na luz. Eu mandei uma enquete aí para você. Tá? E essa enquete, ela diz o seguinte: o que você acha mais difícil? Admitir um erro para Deus, para outra pessoa ou para si mesmo? O que você acha mais difícil? Se você não olhou, dá uma olhadinha na enquete aí, vote, para a gente saber. Nossa, ninguém tem dificuldade de admitir erro para Deus. Agora, para outra pessoa e para si mesmo, para outra pessoa está ganhando de lavada, hein? Rapaz, admitir o erro para outra pessoa é tenso, complexo, complicado. Por causa do nosso tempo e por causa do achatamento que a gente quer fazer na celebração em janeiro, eu não vou abrir para a gente dialogar um pouco sobre isso, tá bom? Mas se você tiver alguma questão no meio da mensagem, uma contribuição, você pode levantar a mão e a gente... Aqui é livre, você pode contribuir do jeito que você quiser, tá bom? Então, a maioria das pessoas, admitir um erro para outra pessoa. Cara, que legal. Por que será que é mais difícil admitir um erro para outra pessoa? Por que para a gente é tão difícil admitir um erro para outra pessoa? Para Deus é mais tranquilo. Vai ser exposto. Boa. Vai ser exposto. Hã? Orgulho? Orgulho também. Jesus falou certa vez uma coisa assim, falou assim: por que você tem medo do homem que não pode fazer nada contra a sua alma, nem contra o seu destino eterno? Você devia ter mais medo de Deus, que pode pegar, acabar com sua vida e mandar sua alma para o inferno. Mas a gente não tem temor de admitir um erro para Deus. Mas sim para outra pessoa. Isso talvez revele algumas coisas sobre nós e como que nós olhamos para Deus. Deixa eu te advertir de uma coisa. Hoje, a gente vai tocar num assunto muito delicado, principalmente sobre a pessoa de Deus. E talvez te gere dúvidas. E eu vou estar aqui depois ou em outro momento para a gente sentar e conversar. Se você tiver curiosidade, continue lendo o texto que vai ser inspiração para a nossa mensagem hoje, e vai te gerar mais dúvida ainda. Mais controvérsia sobre esse Deus bichinho de pelúcia que as pessoas falam pra gente. Porque a ideia das pessoas é que é um Deus bichinho de pelúcia, que aceita tudo, que é um amorzinho, que você abraça, ele está sempre pronto para te dar carinho. E hoje a gente vai falar sobre uma faceta de Deus que não é tão amável assim. Mas tem um porquê. Tem um motivo e um propósito. E aí eu quero que você, se isso incomodar o teu coração, que você se aprofunde nisso. Tá bom? Alguém conhece esse cara? A foto? Difícil, né? O nome dele é Lance Armstrong. Não, esse é o Neil. Esse é o Neil. Lance Armstrong foi um cara fenomenal no tempo dele. Ele ganhou simplesmente o Tour da França 7 vezes consecutivamente. De bicicleta. O Tour da França é um torneio mais famoso do mundo de bicicleta. E ele ganhou 7 vezes consecutivas. Esse cara se tornou um super-herói. Ele era fenomenal, principalmente depois que ele venceu um câncer, acho que no testículo, e continuou ganhando. Esse cara era uma lenda.
Aonde ele chegava, as pessoas estendiam o tapete. Aonde ele chegava, as pessoas abriam as portas. E durante a trajetória dele, teve algumas pessoas que começaram a duvidar da capacidade dele de ganhar 7 vezes consecutivas. E até acusaram ele de algumas coisas, de não jogar conforme as regras. E ele processou essas pessoas, ele foi em cima dessas pessoas, ele calou os opositores, não deixou ninguém levantar falso testemunho contra ele. Mas, por trás do brilho de todas as conquistas, descobriu-se o maior esquema de dopagem mais elaborado da história do ciclismo mundial. E ele era o centro. E ele era o centro de tudo. Ele utilizava substâncias proibidas para melhorar seu desempenho. E ele escondeu isso por anos. Até que em 2012, após uma investigação da USADA, que é a agência de doping dos Estados Unidos, foi revelado esse esquema sofisticado, mirabolante, top das galáxias. E ele era o principal articulador. Em 2013, no programa da Oprah Winfrey, ele confessou tudo em rede nacional, Estados Unidos, mundial. Ele confessou que ele participava desse esquema, e aí a sua história foi por água abaixo, perdeu patrocínio, perdeu título, foi uma desgraça total. A história de Lance Armstrong ilustra muito bem como esconder a verdade pode nos levar a consequências devastadoras. Ele já não conseguia mais suportar aquilo e ficar tentando se defender. E ele decidiu confessar. Não tinha mais para onde correr. O esforço para manter algo oculto não apenas consome a pessoa por dentro, mas também destrói sua credibilidade e impacta negativamente todos ao seu redor. Viver na luz exige coragem para tratar seriamente com o pecado e enfrentá-lo e confessá-lo confiando na graça de Deus para a restauração. Assim como Armstrong viveu esse momento, tem um personagem bíblico que também viveu um momento muito semelhante. O nome dele é Davi. E eu quero compartilhar. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir no 2º livro de Samuel, lá no comecinho da Bíblia. Você vai andando, é o 7º livro, 8º livro, mais ou menos ali. Você vai encontrar o 2º livro de Samuel, capítulo 12, de 1 a 7. Se você não quer acompanhar na sua Bíblia no aplicativo, você acompanha me ouvindo, porque enxergar aqui é quase impossível, né? Mas isso está com os dias contados. 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 7 é o começo. Vamos lá. O texto começa assim dizendo: Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei, ele disse: Havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia em seu prato, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Pet. Quem disse que não tem pai de pet na Bíblia? Aí. Pai de pet. Está entendendo? Misericórdia. Agora eu vou ter que aturar os pais de pet. O texto do versículo 4 continua. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de mandar matar um dos seus animais, do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso quando ouviu essa história e jurou: Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem.
Você é esse homem. Rapaz. Você imagina o cara chegar na cara do rei, induz o rei, fala, essa é a sua justiça? Esse cara é você. Por quê? Certa feita, a história da Davi é maravilhosa, mas assim, você começa a perceber algumas nuances. Toda vez que o povo estava em guerra, quem liderava na batalha? O rei. Certa feita, o povo estava em guerra e Davi estava no palácio. Onde ele deveria estar? Em guerra. Ele estava no palácio. Andando na cobertura do palácio, ele de repente olhou para uma janela e viu uma mulher tomando banho. Cara, apaixonado. Ficou vidrado. Não sei o que a mulher tinha, tomava banho com o quê? Mas ele viu ela nua e se apaixonou. Não era nem de lingerie, era nua. Ele apaixonou. E aí ele apaixonou e falou assim, traga essa mulher para mim. Mas senhor, ele é casado. Não quero saber, traz ela para mim, manda ela vir conversar comigo. Trazem ela, o nome dela era Betseba, trazem ela para o palácio. O rei joga um H nela, ela fica sem saber como fazer, também acho que gostou do negócio, dormiu com ele, engravidou. Voltou para casa. O marido dela estava onde? Na guerra. Na guerra. De tempos em tempos, a guerra durava muito tempo, de tempos em tempos os soldados tinham recessos, às vezes, para voltar para casa. Mas tudo bem. E depois de alguns meses, essa mulher manda um recado para Davi, falou, não desceu. Desceu quem? Não, não desceu. Como assim não desceu? Quem que eu mandei descer? Davi, acorda. Ficou grávida. A mulher ficou grávida. Davi surta, porque ele era o rei, ele era o exemplo, ele era o bastião moral do reino. E ele surta. O que ele faz? Qual é o nome do marido dela mesmo? Urias, seu best friend. Manda chamar Urias. Ele manda chamar Urias de volta. Manda chamar Urias de volta, faz um banquete, faz, não, Urias, eu mandei você vir de volta porque eu quero notícia da guerra. Urias faz a notícia, manda, faz o jornalzinho. No final do banquete, fala assim, Urias, vai para casa e tá com sua mulher, porque depois eu te mando para a guerra de volta. Urias vai, faz escada do palácio, dorme na escada do palácio e não vai para casa. A ideia de Davi é o quê? Tu vai para casa, tu tá na seca, vai dar uma azia, ninguém vai falar que nasceu o filho. O cara deitou na escada do palácio, dormiu ali. Os soldados, sabendo da maquinação, falam, Davi, sabe Urias? Foi para casa não. Está ali na porta do palácio dormindo. O quê? Porta do palácio, velho. Manda ele vir aqui. Chamou Urias. Fala, Urias, por que você não foi para casa? Como é que eu posso ir para minha casa desfrutar dos meus bens, da minha esposa, se meus irmãos de batalha estão lá na frente da guerra lá? Eu não posso fazer isso. Na cara. Davi organiza um outro jantar, embebeda o cara. Fala, agora ele vai. Nem bêbado o cara, a fibra moral dele era tão forte que nem bêbado ele cede. Davi organizou daqui, viu que não deu? O que Davi faz? Urias, então eu vou te mandar de volta para a batalha. Leva esse bilhetinho aqui para o chefe, para o capitão da batalha. E no escrito, então assim, coloca Urias na linha de frente. Sela com o anel real e manda, Urias, entrega para o cara lá para mim. Então lê, olha para cá. Urias, vou te realocar, você vai para a batalha. Urias vai para frente de batalha e morre. Uma flechada no peito. Passa o tempo de luto, Davi pega a esposa de Urias, traz para o palácio, casa-se com ela, porque ele é o remidor, né? Não pode deixar uma viúva, ainda mais grávida. Ele traz a mulher para o seu palácio e posa como bonitão, aquela pessoa moral, até que esse dia chega. E o profeta Natan vai ter com ele e fala com ele. E aí quando diz, esse cara é você, é disso que ele está falando. É isso o que ele fez. Na nossa vida cotidiana, nós escondemos muitos pecados por medo ou por vergonha. Às vezes são vícios que nós escondemos, problemas financeiros. Quanto mais a gente esconde, mais a gente afunda.
a gente não busca sabedoria, não busca conhecimento. Conflitos familiares. O bicho está pegando em casa, mas chega aqui na igreja de mão dada. Mas em casa está torando. Não se suporta. Mas passou, estacionou o carro, mão dada. O que é isso? O que vão pensar de nós? O que vão pensar de nós? Nós escondemos. Porque nós prezamos por uma vida, por orgulho, por exposição. E nós botamos essas coisas nas sombras. Tratamos essas coisas nas trevas. E isso apenas agrava o problema, porque aprofunda o isolamento. Porque quando você entra nesse vórtice de não conto para ninguém, os problemas vão aumentando e você não pode pedir ajuda. Porque se você pedir ajuda, você vai se expor. Aí se você se expuser, as pessoas vão saber como é que vão te olhar. O pastor vai saber, mas o pastor vai falar assim, nossa, mas vocês estavam tão bem, agora estão tão mal, o que está acontecendo? E aí você fica nessa prisão sem muros e aumenta o isolamento. E aí muitas pessoas fazem o quê? Sai da igreja. O problema não é a igreja. O problema é a forma com que a gente lida com os nossos problemas. O meu mentor fala sempre isso pra gente. Fala assim, ó, o pecado cresce e se multiplica na escuridão. O pecado precisa da escuridão para crescer e florescer. Se você jogar luz, ele não prospera, ele não vinga. Mas o que nós fazemos? Nós preferimos esconder. E aí, ele nos isola, ele nos consome. Só que Deus oferece para a gente uma saída. Trazer à luz aquilo que está nas trevas. E aí a gente experimentar a liberdade através, por exemplo, da confissão. Experimentar a liberdade através de expor à luz essas circunstâncias. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele nos coloca a seguinte questão. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Já leu esse texto na Bíblia alguma vez? Para serem curados. Tiago está dizendo que a confissão nossa, quando a gente põe luz, a gente recebe cura. Mas isso não é um tema muito agradável de se tratar nas igrejas hoje em dia. Falar de confissão, de exposição, de pegar a podridão do meu eu e colocar para fora. Queridos, se você está achando que igreja é um lugar onde as pessoas são livres, leves e soltas e perfeitas, você está no lugar errado. Aqui só tem gente ruim. A única diferença é que a gente sabe que a gente é ruim e os lá de fora não admitem. Se você está aqui achando que você é bom o suficiente, você está no lugar errado. Sinto muito. Aqui é lugar de pecador. Aqui é lugar de pecador perdoado. Nós somos ruins. Nós temos sentimentos malignos. Nós temos tendências ruins. E se você não se deparar com isso e não admitir isso, você está vivendo na obscuridade. Tem um livro que ficou muito famoso, é muito gostoso de ler. Se alguém quiser ler, eu depois te empresto, chama Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. John Burke. Ele fala sobre a igreja dele, que na porta da igreja dele tem esse lema. Aqui dentro é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Pessoa perfeita aqui não entra. Por quê? Jesus não quer pessoas perfeitas. Jesus não quer, porque ele falou, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então, se a gente está perto de Jesus, é porque a gente admitiu que a gente é doente. E a gente precisa da cura dele. E caminhos da cura que Jesus propõe, nem sempre são as mais palatáveis possíveis, mas são as mais eficazes possíveis. Não importa o que seja que você mantém escondido na sua vida, o quão obscuro seja o seu pecado, Deus pode lidar com isso mediante a graça dele. Não há pecado mais elaborado, não há pecado mais conjurado, escondido e maligno que você tenha, que Deus não consiga oferecer perdão. Que Deus não consiga oferecer graça. Ah, mas você não sabe o que eu fiz? Eu nem quero saber o que você fez. Eu não preciso. Porque a palavra de Deus diz, se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Ponto. Não interessa. Quando ele fala que você veio para ele, ele fala assim, dos seus pecados eu não me lembrarei mais.
Ele fala, eu vou lançar o seu pecado no mar de esquecimento. E ainda vai botar uma plaquinha assim, ó, não pesque. Porque a gente às vezes tem mania de ir lá e pescar. Deus lançou o pecado no mar de esquecimento, a gente vai lá, volta. O problema muitas vezes é que a gente não se perdoa, Deus nos perdoa, só que a gente tem que ter a coragem de admitir coisas, de admitir o nosso pecado. Davi foi confrontado. Segundo ponto que eu quero colocar para você, a verdade que nos confronta. O texto continua, no versículo 7 a 9, fala assim, assim diz o Senhor, depois que o profeta fala, esse homem é você, e Davi fala, esse cara sou eu, depois que ele fala isso, o profeta continua e fala o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel. Não, deixa eu colocar minha tonalidade, eu acho que fica mais. Olha o profeta, olha Deus falando para Davi, esse cara é você. Mano, eu te fiz rei de Israel. Eu te livrei da mão do seu pior inimigo, cara. Eu dei a casa dele e as mulheres dele para você. Eu coloquei você sobre todo mundo. E se isso não bastasse, eu teria te dado muito mais. Por que então você desprezou? Você desprezou o que eu falei. Você desprezou. Você desprezou meu ensino. Você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Por que você foi fazer isso? Por que você foi fazer algo assim? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Duas coisas aqui para mim, são fantásticas. A primeira, quando ele fala, você assassinou Urias. Quem matou Urias? Quem matou? Você percebe? Ele não enfiou a peixeira, mas ele colocou o cara. Para Deus, quem matou Urias? Foi Davi. Então, a gente tem que pensar muitas vezes como a gente... Cara, isso acontece demais entre casais. Ontem a gente foi em Paulínia e tal, e a Sabrina... Eu estava conversando sobre faxina em casa, e ela falou assim, um negócio... A gente estava olhando umas casas lá e tal, a gente falou sobre como que a gente construiria uma casa, e a gente estava falando, entrou em faxina, assim, isso é para você ver. Quando eu fazia faxina, você desprezava, você não dava valor. Você, sofri muito na sua mão por causa disso. E é verdade. Agora sou eu que faço faxina em casa. Eu cheguei para ela e falei assim, você tem razão. E eu me arrependo de tanta coisa que eu falei, de tanta coisa que eu fiz. Eu falo, não precisa limpar não. Ela limpava, eu queria cozinhar logo no dia seguinte. Nossa, era uma coisa de louco. Agora, bota um copo fora do lugar, fala, pô, acabei de arrumar essa casa. Agora eu que sou rica do negócio. Isso mostra que como que eu coloco a minha esposa em situações e machuco ela, e depois eu falo, eu não fiz. Aí depois ela fica amargurada ou desencana de cuidar da casa. Aí eu falo o quê? Nossa, tá desleixada. Mas eu matei isso nela lá atrás. Consegue perceber? É isso que Deus está falando para Davi. Você matou ele. Não, eu só mandei ele para a guerra. Não, você é responsável. Você é responsável. Então o marido é responsável pela esposa, a esposa é responsável pelo marido, os pais pelos filhos. Só que nós nos eximimos dessa responsabilidade. Não nos responsabilizamos. Os jovens são responsáveis pelos seus amigos. Nós não nos responsabilizamos. Os filhos são responsáveis, em certa medida, pelo sentimento dos seus pais. Mas nós lidamos com os pais como se nada tivesse aí. Nós somos corresponsáveis. Consegue perceber o que Deus está falando para Davi? Você matou Urias. Então tem muitas coisas que indiretamente nós somos responsáveis. A segunda coisa, Deus usa a verdade para confrontar e restaurar, não para destruir. Nunca para destruir. Deus usa a verdade para confrontar Davi, mas ele apresenta já um meio de restauração. Então, se você quer seguir o exemplo de Deus, nunca use a verdade pela verdade só para querer ter razão. E como nós fazemos isso? Eu estou certo. Falei alguma coisa de errado? Porque o seu objetivo é estar certo. O seu objetivo é o quê? Eu só falei a verdade. Mas a Bíblia fala para a gente falar a verdade em amor. E falar a verdade em amor, às vezes, inclui ficar quieto. Mesmo quando você tem razão. Como dizem, você quer ser feliz ou quer ter razão?
Percebe? Então Deus, quando Ele traz com a verdade, Ele não trata com a verdade esfregando na cara de Davi e fala, agora você vai ver só seu miserável, relaxado, cheio de pulga, porque eu te fiz, eu aconteci, você só é alguém por minha causa, e agora você está ferrado, vou acabar com sua vida. Mas nós fazemos isso quando alguém nos ofende. Nós fazemos isso quando alguém sai do padrão. Mentira ou verdade? Nós temos essa tendência porque nós somos maus. Pecadores. Somos gente ruim. Quanto mais cedo você concordar comigo, melhor você. Concorda que dói menos. Nós somos ruins. Nós estamos em obras. Mas é isso que Davi era. E Deus propõe para ele. O confronto de Natã expôs o pecado de Davi e abriu o caminho para a restauração. Assim, Deus também usa amigos, usa líderes, usa a palavra para nos corrigir em amor. E muitas vezes, esse amigo que chega uma palavra dura e forte para com a gente fala, não quero mais andar com essa pessoa, não, que isso? A gente exclui essas pessoas da nossa vida. A gente tira essas pessoas do nosso horizonte. Porque elas tiveram a coragem de ser instrumento de Deus para nos confrontar. C.S. Lewis diz, a verdade que machuca antes de curar é a única verdade que nos liberta. Eu falei isso semana passada e trago essa frase de novo. A verdade que machuca antes de curar é a única verdade que liberta. E Deus, quando vai mexer na nossa vida, muitas vezes Ele machuca. E quando Natã fala isso, ele revela o coração insaciável de Davi. O que Deus fala? Eu te tirei do pasto de ovelha como filho mais novo, entre vários irmãos mais fortes do que você, mais bonito do que você. Eu te levei a rei. Eu te dei as esposas, as propriedades do antigo rei. Eu te coloquei sobre todo mundo e te dei vitória nas batalhas. Você tem um harém de mulheres. Que mais que você quer? Sabe o que Davi fala no íntimo do seu coração? Com essa atitude? Quero um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Tem gente que não se satisfaz com nada. Porque o seu coração tem um rombo. Não se satisfaz. Você pode dar, pode conquistar, pode vencer. Nunca vai estar satisfeito. Sempre vai ter alguma coisa que precisa alcançar. Davi estava assim. O coração dele se desviou de Deus. Ele começou a ter o coração vazio. E ele começou a cobiçar coisas que ele não precisava. Ele tinha mulher a dar com pau. Ele podia casar com qualquer mulher do reino. Mas ele queria quem? Aquela. Revelou um coração insaciável. No Novo Testamento, as cartas vão dizer, contentáveis com aquilo que tens. Mas contentamento não é uma palavra bonita para a gente falar hoje em dia. A gente nunca está contente com nada. A gente nunca está contente com nada. Fez uma viagem, poderia ter sido melhor. Tirou férias, poderia ter sido maior. Comprou alguma coisa, mas tinha um modelo mais avançado. A gente nunca está contente. A gente quer sempre mais. Por quê? Porque tem alguma coisa aqui dentro que está ruim, está estragado. E aí você vai e começa a trabalhar mais para poder ganhar mais, para poder comprar e conquistar os sonhos. E quando você chegar naquele modelo Ultra Blaster, a empresa lançou o modelo Ultra Mega Stone para você poder comprar e ficar atrás da corrida do rato de novo. Nunca tem fim. Não tem fim. O coração insaciável de Davi ficou explícito aqui nessa situação. O cara podia ter tudo, mas não. Ele queria a mulher, aquela mulher. Você acha que ele se satisfez com essa mulher depois na vida dele? Leia a história de Davi para você ver. Mas vamos lá. Para caminhar para o fim. Oh, meu Deus do céu. Acabamos 11h30 de novo. Terceira coisa. As consequências que enfrentamos. A gente tem que aprender a lidar com as consequências das nossas atitudes. Versículo 10 em diante vai falar assim. Olha o que o profeta continua dizendo. E Deus está falando para Davi. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor. De sua própria família farei surgir seu castigo, tomarei suas mulheres diante dos seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Uau!
Sabe quem foi esse homem aqui que fez isso com Davi? Um cara chamado Absalão. Sabe quem foi Absalão? Filho de Davi. Tomou o trono do pai, deitou com as mulheres à vista de todo mundo, pegou as mulheres que eram do pai. Lê a história. Lê a história, percebe? Então o que acontece? Embora Davi tenha sido perdoado por Deus, as consequências do seu pecado foram inevitáveis. Você pode pensar assim, mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus falou que... Eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que a partir desse momento que Davi passa por essa situação, ele se tornou um pai muito permissivo. A filha dele é estuprada por um irmão, ele não faz nada. A filha dele é estuprada por um outro filho de outra mãe e ele não faz nada. A família dele entra em colapso. Um irmão mata o outro irmão e todos os do outro irmão. Vira uma zona total. Davi se tornou um cara permissivo. Não viveu os princípios de Deus para cuidar da sua família. A vida dele foi uma zona. Uma zona. Mas ele foi perdoado. O problema não está em ser perdoado ou não. O problema é como é que a gente lida com as consequências disso. Davi não poderia ter sido permissivo, mas ele foi. E tem um motivo. E aqui embaixo o negócio vai piorar. Da mesma forma, nossas escolhas erradas podem trazer dor e dificuldades às pessoas ao nosso redor. Quando um casal decide divorciar, por mais bonitinho, frufruzinho, moderno que seja, os filhos e o próprio casal sofrem consequências. Sofrem consequências. Então as nossas decisões, às vezes impensadas, geram uma reação em cadeia ao nosso redor. E nós temos que lidar com isso. Mas Deus, em sua graça, nos capacita a enfrentar as consequências com coragem e redenção. Deus não abandonou Davi em nenhum momento. Em nenhum momento Deus abandonou Davi, em nenhum momento Deus vai abandonar você na hora que você lidar com as consequências do seu pecado. Ele não vai abandonar. A gente precisa entender que o nosso pecado tem um impacto comunitário. Isso é importante para a gente. Nosso pecado tem um impacto comunitário, tem a ver com as pessoas ao nosso redor. Se você gosta de uma mentira para se safar, uma hora isso vai voltar contra você. Isso vai causar consequências na sua vida. Por último, a graça que restaura. Você conhece esse tipo de arte aqui? Esse vaso? Chama kintsugi. Kintsugi. É uma arte japonesa que eles pegam um vaso quebrado e restauram as fendas com uma resina. E ele fica bonitão desse jeito. Se eu colocar, tem vários vasos maravilhosos. É isso que Deus faz. Não dá para tirar o quebrado, mas Ele é capaz de restaurar a sua vida de uma forma que você fique mais bonito do que você era anteriormente. Mesmo com o seu pecado. As marcas estão lá, mas Deus pode transformar essas marcas em algo lindo, em algo bonito, em um memorial, um lembrete. Deus pode transformar isso. Olha só. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Ele admitiu. Natã respondeu: sim, mas o Senhor perdoou. E você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Seu filho morrerá. Mas, cara, por que Deus não deixou essa criança viver? Sei te dizer, autores, cada um tem uma teoria, mas ninguém tem um consenso. Por que Deus fez isso? Mas eu sei que a relação de Davi com os seus filhos nunca mais foi a mesma. Com os outros filhos. Foi daí que ele se torna um pai permissivo. Talvez por medo de perder outro filho. Talvez pelo medo, ele começou a cuidar como se aquele filho fosse um tesouro e esqueceu de ser pai. E aí a coisa começa a desandar. Muitas vezes a gente faz isso. O medo de perder faz a gente estragar aquilo que a gente tem. E a gente perde aquilo, está presente do nosso lado, mas a gente já estragou, já perdeu.
Pais fazem isso com os filhos. A gente faz isso com os amigos. Relacionamentos acontecem. O medo de perder te coloca dentro de um relacionamento tóxico, opressivo. Já viram isso ou não? É complicado. Tim Keller define pecado da seguinte forma. E aí a gente encerra. O pecado é desejar algo mais que a Deus. Fazemos de algo ou alguém mais importante do que Ele. Pecado não é apenas a transgressão da regra, mas uma orientação errada do coração que nos distancia de Deus. Não é só o ato, é a disposição do coração. A confissão de Davi, no versículo 13, trouxe o perdão de Deus. Isso aponta para a graça suprema de Cristo, que tomou sobre si as consequências do nosso pecado para nos oferecer uma restauração completa. Davi conseguiu encontrar perdão ao confessar os seus pecados. Isso nos aponta para algo ainda maior, que Cristo, que tomou sobre si as consequências do pecado para nos oferecer perdão completo e restauração eterna. Jesus é o motivo de Davi conseguir ser perdoado. Porque o livro de Samuel, o livro de Reis, aponta para quem? O povo precisa de um rei que faça, que os liberte, que os salve. E todos os reis humanos que são apresentados ali, nenhum consegue fazer isso. Mas Jesus vem e ele é o rei esperado no livro de Samuel. Ele sim é o rei verdadeiro, que consegue nos liderar com graça, com integridade, sem nos usar e sem nos mandar para frente de batalha para a gente morrer. Porque ele vai para a frente da batalha e morre em nosso lugar. Para que eu e você pudéssemos ter a liberdade de hoje falar assim, Senhor, pequei. E ele fala assim, eu te perdoo. E as consequências do seu pecado, os efeitos do seu pecado estão sobre mim na cruz. Você está perdoado. Você vai lidar com consequências do seu pecado? Vai. Mas você pode lidar com elas na obscuridade ou na luz. As consequências do pecado mostram o quanto nós precisamos de um Salvador. E Davi experimentou essa graça desse Salvador, mas sabemos que essa graça tem um custo, que foi a vida de Jesus. Jesus pagou o preço final do pecado. Ele carregou nossas consequências na cruz para nos dar perdão e nova vida. Se você confiar nele, no perdão dele, vergonha diante das pessoas ou dele, porque ele consegue lidar com qualquer pecado. Então, viver na luz não é fácil, mas é transformador. Ao confessar e confiar na graça de Deus, encontramos não apenas perdão, mas uma vida verdadeira de liberdade. Você não precisa ficar vivendo na obscuridade. Trate seriamente com o pecado. Escolha viver na luz esse ano. Escolha viver, escolha as melhores decisões. Faz o certo e conte com a graça de Deus. Se você quiser se aprofundar nisso, eu tenho um desafio para você essa semana. Confessar algo a Deus ou a alguém essa semana. Procurar uma pessoa confiável, confessar um pecado, confessar algo a alguém. Se você quiser, escreva um voto, compromisso, viver na luz. Isso pode fazer grande diferença no ano. Eu sei que isso trata da gente com as coisas mais íntimas que a gente não quer mostrar. E a gente não precisa. Deus não manda a gente se expor para todo mundo, mas principalmente para Ele. Mas eu quero orar pela sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração e que tem algumas coisas que você precisa lidar, não necessariamente pecados, mas você quer lidar com isso, você quer se aprofundar, você quer se conhecer melhor, eu quero orar pela sua vida. Então eu quero que você ponha a mão no teu coração e a gente vai orar por essa realidade. Porque Deus nos faz, Deus nos reconstrói, Ele nos transforma em melhores pessoas, Ele nos faz nova criatura. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã nós agradecemos ao Senhor. Porque por mais que você não goste, não lide, não suporte o pecado, na cruz você suportou o pecado para poder se relacionar conosco. E mesmo a gente sujo, ruins, pecadores, nós temos livre acesso a você pela morte e ressurreição de Jesus. Obrigado por sermos filhos amados do Senhor, mesmo com nossos pecados. Obrigado pelo perdão que o Senhor nos traz. Que essa seja uma realidade que esteja presente no nosso coração, o perdão do Senhor. Nós temos coisas, ó Deus, que nós precisamos lidar. Às vezes algumas coisas que há anos estão lá dentro quietinhas, mas precisam ser trabalhadas. E que o Senhor hoje trouxe à tona. Temperamento, pecados ocultos, práticas que já deviam estar fora da nossa vida, enfim.
Queremos a sua ajuda e a sua força para lidar com isso. Que hoje seja um marco de uma mudança. Pela tua graça, pela tua força em nós. Opera em nós. Trabalhe na nossa vontade para que a gente queira as coisas que o Senhor quer para nós. Ajuda a gente, Pai, a lidar com isso. Em nome de Jesus. Amém. Quero despedir do pessoal que está em casa. Deus abençoe você. Até semana que vem. Quanto a nós que estamos aqui, foi um privilégio poder